Boa noite, todo mundo. Já vi que tem bastante gente, suficiente para a gente começar a conversar. Espero que vocês tenham uma boa semana, tenham tendo um bom, estamos assim, bem no meio da semana. E o que a gente vai fazer hoje? Eu vou dar aquele espaço para Denise logo no início fazer o housekeeping dela, né? Eu nem gosto, eu sei que a Denise não gosta nada de doméstico, eu não devia estar falando de housekeeping, mas... Não, faça bem, com tranquilidade. E hoje, então, o assunto que a gente vai falar é exatamente como a gente fez na semana passada, que a gente falou de tópicos relacionados ao módulo que estava abrindo. A gente vai falar de tópicos relacionados ao módulo também que a gente está começando hoje, que é o módulo 3. Então, aí está uma sequência de pontos que eu vou tocar. De novo, eu vou tentar com que essa aula ela toque nos conceitos que vocês sobre os quais vocês vão ler, mas vocês não vão ler exatamente o que eu vou falar. Então, é interessante porque essa aula se torna também, ou a gravação da aula, torna um recurso para vocês fazerem várias das atividades, tá? O foco vai ser a motivação. A gente vai falar a gente vai até no início olhar bem, entender o que é motivação, o que influi, qual é a psicologia nossa que influi a nossa motivação na aprendizagem. A gente vai falar de 2 elementos que eu acho super importantes, parece um pouco, também um pouco de psicologia, mas eu acho que quando a gente olha a motivação através dessas 2 dimensões, ajuda muito a gente a adequar as estratégias para melhorar. Aí eu botei aqui em inglês self-efficacy, mas é a autoeficácia, que eu já tenho aqui em português, para melhorar essas estratégias. E depois, no final, a gente vai falar de como comunicar o entusiasmo que a gente tem pela nossa próprio assunto, né? Então, Denise, bom, esses são os objetivos do módulo, que vocês já têm, conectados com as atividades, e agora eu passo para a Denise falar o que ela quiser. Bom, então vamos desejar boas-vindas para a segunda parte do curso, né? Porque já passou a metade, né, para vocês. Então, estamos seguindo aí no curso. Enfim, eu gostaria de lembrar vocês que as avaliações, né, do módulo 1, onde é que elas estão? Então, do primeiro fórum que a gente fez, eu enviei uma mensagem, já não sei quando que foi mais, mas enviei uma mensagem já tem dias, né? Aliás, foi quarta passada, eu acho. E os meus comentários do fórum estão lá. Eu não sei se as pessoas estão indo ou não estão indo. Vocês até podiam responder no chat e ver se viram esses meus comentários, porque são comentários sobre o assunto discutido e como escrever boas mensagens, né? Então, como vocês vão ter um novo fórum essa semana, seria interessante vocês reverem essa mensagem. Eu coloquei ela em 2 fóruns, no fórum de novidades e no próprio fórum, tá? No fórum de novidades, eu coloquei ontem também um apanhado sobre as outras atividades que eu avaliei, né? Então, as atividades do grupo não tem muito comentário, porque era só os acordos e colocar as pessoas, né? Mas quanto às atividades da atividade 3, que foram as atividades individuais, então, nessa mensagem tem comentários mais gerais, eu vou passar alguns aqui. Eu percebi muitos trabalhos onde os objetivos, né, de curso, unidade ou módulo e atividades, usando a palavra que a gente está usando repetidamente durante o curso, eles não estavam alinhados. Então, muitas vezes eu não conseguia observar que o objetivo da atividade estava dentro do objetivo, né? Era uma especificação do objetivo do módulo, ou do módulo em relação ao curso. Então, vocês devem tomar bastante atenção em relação a isso, né? Eu também observei que, às vezes, parecia que o objetivo estava escrito de uma forma
como se aquilo tivesse mais escrito como um objetivo interno da empresa do que como um objetivo direcionado ao candidato potencialmente a ser o curso, a fazer o curso, né? Ou seja, ao escrever o objetivo, buscar ver para quem eu estou escrevendo esse objetivo, né? Se a ideia é vender um curso, né, como a Estela tinha mencionado na semana passada, então é importante que você escreva mais direcionado para aquele que vai fazer o curso, né? Ou para aquele que eventualmente vai pagar para o seu profissional fazer o curso. Eu observei também que algumas pessoas usaram citações, mas coloca fulano, vírgula, ano, e não coloca a referência, né? Então, é como se praticamente não tivesse colocado nada, né? A gente sabe que está tendo uma referência ali, mas é importante que a gente saiba onde está aquela referência para ir verificar a referência se tiver uma curiosidade a mais. Né? Denise, tem uma pergunta da Fernanda, que ela diz: tenho acompanhado os comentários do professor Denise, são muito enriquecedores. Eu gostaria de saber se posso responder ao comentário para justificar alguma ação. Ou seja, imagino que ela esteja dizendo que ela quer se comunicar com você sobre algum comentário que ela recebeu seu, ou coisa desse tipo. Então, é isso que eu estou imaginando? Sim, você pode comentar, talvez o melhor seja comentar na parte privada, né? Na mensagem uma privada. mensagem. Se é um trabalho e a gente individual, isso, sendo individual, eu acho que essa é a melhor forma. Você pode copiar e colar algum trecho que eu tenha falado e aí eu escrevo, né? A outra questão, não sei se eu respondi, se eu não respondi, eu volto aqui. A outra questão também muitos de vocês, na hora de falar sobre os recursos, eu acho que vocês assumem como dado, né, take for granted, uma série de recursos que não são óbvios. Então, muitos esqueceram de colocar que tem o recurso que é um notebook, que tem a internet. Então, esses recursos são importantes de serem especificados, até porque a gente tem que considerar que, no caso de computador e internet, muitas pessoas podem não ter, é uma realidade assim, bem presente no nosso Brasil. Então, tudo isso deve ser explicado, né? E eventualmente, eu senti que algumas pessoas tiveram pressa ou fizeram, né, na urgência, tem muitas outras coisas, e simplificou. Mas eu percebo que algumas pessoas, efetivamente, precisam tomar mais consciência da quantidade de recursos efetivos que a gente está usando, né? E não assumir algumas coisas como dadas. Em relação às atividades, alguns alunos efetivamente foram detalhados e outros foram bem pouco detalhados. Então, de novo, ali tinha uma série de questões orientadoras, então é importante se ater a essas questões orientadoras para responder tudo ali e ainda um pouco mais, né? Eu percebi também em alguns trabalhos que várias propostas eu lia e não conseguia nem perceber se a proposta era presencial ou remota, né? Pela leitura não dava para perceber isso. Eu percebi alguns cursos que eram temáticos de exposição. Mas a atividade pedia que as pessoas façam, mesmo que seja para o futuro, seja algo que seja online, né? Isso, pois é. E aí não ficava explícito. Alguns eu intuía por uma coisa que era falada num outro item ou na avaliação que aquilo era online, mas tinha outros que absolutamente não deixavam claro isso. Tanto podia ser uma coisa quanto a outra. Então, é importante também deixar isso. E eu gostaria que vocês observassem muito essas observações, né, que eu faço para a próxima etapa, né, quando vocês forem refazer os seus trabalhos. E prestar muita atenção, né, na questão dos prazos, para não deixar perder, porque eu acho que as pessoas ainda estão um pouquinho perdidas nos prazos. Então, por favor, olhar o guia do estudante, ter sempre ele à mão para checar todas essas questões. É isso. Perfeito.
Ok, então avançamos. Eu agora estou testando aqui o meu ponteirinho vermelho, tá vendo? Adorei, não sabia que tinha isso aqui no Google Slides. Bom, então, hoje a gente vai conversar, e eu queria que quem tiver com o microfone, quem tiver com o microfone aberto, isso, se puder silenciar, muito obrigada. Hoje a gente vai falar sobre motivação, tá? E primeiro a gente começa a olhar, e por que que a gente vai falar de motivação? Porque, na verdade, motivação impacta muito a aprendizagem, qualquer aprendizagem, mas especialmente uma aprendizagem online, onde você não tem todos esses outros aspectos de estar presencialmente com outras pessoas, né? Então, estar motivado e usar estratégias de motivação é um elemento importante quando a gente cria o nosso curso. Não só vão ter elementos do desenho do curso, que tem que ter aí elementos de motivação, mas depois, na hora durante o curso, da execução do curso, toda a nossa troca com alunos, às vezes com situações específicas de determinados alunos, é importante a gente saber, porque muitas vezes o motivo é a motivação, mas o que está gerando a falta de motivação não está claro. Então, entender quais são os elementos por detrás, que estão por detrás dessa motivação, é importante para a gente saber como que a gente vai tratar a situação. Então, a motivação nossa, né, surge primeiro, a motivação para aprender, ela surge porque existe uma necessidade de alcançar determinadas metas, determinados objetivos. A gente vai ver que essas metas podem ser as mais diversas, podem ser coisas muito tangíveis ou coisas muito, muito abstratas, mas uma coisa muito importante, por isso eu botei aí tão forte, é que muito da motivação, às vezes, de aprender, ou de qualquer coisa que a gente vai fazer, qualquer atividade em que a gente vai se envolver, isso serve, inclusive, para não necessariamente num curso, mas quando a gente está aprendendo qualquer coisa, é a gente evitar o fracasso, porque o fracasso, qualquer que seja ele afeta essa motivação. Então, muitas das vezes a gente quer fazer direito, a gente quer fazer melhor para evitar essa sensação de fracasso. E existe uma ansiedade que surge do medo do fracasso e que afeta a nossa vida diária, profissionalmente e pessoalmente. Eu dou um exemplo para vocês, que vocês vão rir, mas é uma realidade na minha vida, e eu tenho aqui a Denise e a Ana Lúcia também está com a gente, que elas sabem dessa história, porque eu já contei essa história num grupo de colegas. Eu sempre desejei na minha vida aprender a costurar, sempre. Nunca fiz um curso, acho costurar uma coisa maravilhosa, acho incrível. E nunca consegui fazer um curso e tal. Comprei uma máquina de costura e tenho literalmente ansiedade constante e acabo não fazendo nada, porque essas ansiedades geram procrastinação também. Acabo nunca conseguindo fazer exatamente por não sentir que eu domino. Eu já aprendi aí as primeiras lições umas 10 vezes e não saio disso. E tenho literalmente ansiedade e não quero nem sentar para tentar, exatamente porque sinto o fracasso bem na minha frente. Parece bobo, mas é um exemplo de uma coisa num nível pessoal, de algo que eu gostaria de aprender e que eu tenho uma relação aí de amor e ódio com algo que eu gostaria de conseguir. E essa mesma coisa ocorre, quer seja em cursos que a gente deseja fazer, não é só com aquilo que a gente é obrigado, não. Existe isso com coisas que a gente quer aprender e mais ainda com situações onde, por exemplo, a gente tem que estar fazendo uma determinada matéria, um determinado curso que a gente está sendo obrigado por algum outro motivo, tá? Então, vamos olhar a motivação aí, dois tipos de motivação. E a gente aqui que está falando de motivação é sempre motivação ligada à aprendizagem. Então, um lado é a sua motivação intrínseca, ou seja, é uma motivação que eu tenho de aprender porque eu tenho um prazer de aprender, eu quero adquirir esses conhecimentos. E essa motivação intrínseca, ela, em geral, me impulsiona mais para
para aprender, estar preparado para o processo de aprender. A motivação extrínseca também, que muitas vezes ajuda a eu conseguir avançar em algum processo de aprendizagem, ela está relacionada a ganhos externos. Então, pode ser por causa de uma nota, e que essa nota tem uma consequência. Pode ser porque eu preciso adquirir certas habilidades para não perder o emprego. Pode ser que eu vou avançar na minha carreira e está muito claro que se eu fizer isso eu vou conseguir alcançar. Então, essa é uma motivação extrínseca. O problema da motivação extrínseca é que em momentos onde, por exemplo, eu tenho alguma dificuldade, esse elemento extrínseco ele pode ficar um pouquinho mais fraco, ele pode não ser o suficiente para me ajudar a superar as dificuldades no processo de aprendizagem, tá? E ela, em geral, ela não está tão orientada a aprender, ela está orientada ao meu desempenho, porque é o meu desempenho que vai alcançar qualquer que seja o elemento extrínseco. Se vocês tiverem qualquer dúvida, eu tenho aqui, o chat está aberto, eu estou sempre voltando aqui para olhar. Se tiver alguma pergunta, a gente para, tá bom? Bom, aí como eu tinha mencionado no início, num curso online, a gente super importante, a motivação é algo hiper necessário, eu diria, porque é a motivação que vai garantir que você fique num curso. Por exemplo, a gente agora está num curso que muitas pessoas não pagaram por esse curso, tá? As pessoas que fizeram até um determinado tempo um questionário, elas não precisaram pagar esse curso. Então, elas não têm aí, por exemplo, a sensação de que, se eu sair agora, não estou perdendo nada, né? Talvez o investimento, né, seja algo que também seja uma motivação extrínseca. Então, o aluno que está fazendo um curso à distância, ele precisa ter elementos que conectem ele com o processo de aprendizagem, mesmo quando fica difícil, porque o fato de não ouvir uma voz de uma pessoa constante, não encontrar com outras pessoas, gera um distanciamento, e esse distanciamento afeta a motivação. E o que a gente pode fazer para melhorar a motivação? Tem elementos que não é só do que eu vou dizer, de como eu vou conversar com um aluno que está tendo um problema. Isso também é importante. Mas existem elementos no design do curso que vão afetar a motivação. Um deles, a gente já conversou na última aula, e importantíssimo, é o alinhamento entre os elementos. Então, eu já ia falar em espanhol, né? O alinhamento entre os objetivos, né? E as competências ou as habilidades que a gente quer alcançar durante o processo de aprendizagem. E que esses objetivos tenham muita relevância na vida real. Às vezes, quando você está ensinando cursos que, de repente, são mais abstratos, que, por exemplo, talvez isso seja um curso que, na verdade, é um pedacinho lá dentro de um programa muito grande, então é mais difícil você construir essa conexão com a vida real. Mas pode ajudar muito na hora que você, ao escrever esses objetivos, ao escrever o que você quer alcançar, que você conecte o mais que você puder com algo da realidade. Porque quando você conecta com o mundo real, você cria esse elemento de relevância. Então, por exemplo, onde é que você vai saber fazer a conexão com... encontrar onde fazer essa conexão com a vida real, conhecendo quem é a sua audiência, porque para encontrar relevância para aquele grupo de alunos, você precisa saber o que é importante para essas pessoas, e aí construir o que conecta essas pessoas com essa disciplina ou com esse curso, tá? Uma outra coisa importante, e que às vezes a gente esquece, é que aquela questão toda que a gente tem com fracasso, né? A gente pode amenizar esse medo do fracasso se a gente incorpora dentro do curso elementos de sucesso, logo do início. Então, por exemplo, na hora de desenhar o curso, talvez no módulo 1, no módulo
as primeiras semanas, é botar pequenas atividades onde o sucesso é garantido. Por exemplo, perguntar qual é a sua a experiência que você traz para isso, o que você deseja para você. Atividades onde os alunos sentem que eles estão bem, que eles podem continuar, que eles têm dentro deles o que é necessário para ser bem-sucedido. Outro elemento importante na hora do design do curso que afeta muito a motivação, e isso a gente já falou na vez passada, quando a gente estava falando do alinhamento, que eu estava dizendo para a gente fazer o backward design, e que era para isso meio que controlar o conteúdo. Pois então, controlar o conteúdo, não dar conteúdo demais, né, que deixa a pessoa assim sufocada, é também um elemento que afeta a motivação. Eu daria aí também um contraponto. Eu dei uma aula ontem para um grupo onde a pessoa estava falando, poxa, como é que você faz? Não era o curso, a aula não era sobre motivação, não, era sobre uma outra coisa, mas ela estava falando sobre o fato de ter uma audiência muito heterogênea. Se você tem pessoas dentro desse curso que estão num nível muito básico, e depois outras pessoas que sabem muito. Nessa situação, esse controle do conteúdo aí tem que ser de tal forma que você tem um mínimo que é obrigatório e que as pessoas não se sentem sufocadas, mas ao mesmo tempo você talvez possa construir assim do lado, dizendo, olha, para quem já conhece isso e tal, aqui eu te dou uma coisinha a mais para você avançar, porque também não ter nada que te desafie também vai afetar a sua motivação. Exatamente, o Ângelo menciona, é preciso que se entenda que a aprendizagem é um processo e leva um certo tempo. Isso, e esse certo tempo, e essa que é a questão, às vezes, que pode gerar o desânimo, né, e a falta de motivação. É porque, às vezes, dependendo do conteúdo, a gente tem que voltar ele para, por exemplo, eu falo de uma área em que eu dei aula há muito tempo, Denise também já deu aula, área de programação. É uma área que, poxa, você pode ficar rapidamente desmotivado se você, por exemplo, não consegue fazer uma coisa que rode, uma coisa que seja executada. Uma maneira de aliviar isso é, por exemplo, você com os alunos já dá um pedaço do código, sabe? Já dá alguma coisa que as primeiras coisas que são feitas já te dão um bom resultado. Isso tudo ajuda a pessoa a se animar. Ah, eu consegui escrever na tela, hello, pronto, eu já consigo, né, ir um pouquinho mais adiante. Ok. Então, vamos falar de duas coisas na área especificamente da educação online, que ajuda muito a gente a pensar nessas duas coisas quando está falando de motivação. E são duas características dos alunos que a gente deve entender. E aí, a partir do momento que a gente entende, a gente também vai desenvolver estratégias onde a gente vai ajudar a alcançar algumas dessas coisas. Uma delas é a autoeficácia. O que é essa autoeficácia? É a crença que o indivíduo tem de que ele ou ela vai ser bem-sucedido ao realizar uma tarefa. É quando você chega, é como eu, tenho zero autoeficácia com a máquina de costura, porque quando eu olho para ela, eu tenho certeza que eu já não me lembro nem mais de por todos os lugares que o fio tem que passar até chegar naquela agulha. Então, eu já entro perdendo. A gente não quer isso para os alunos, a gente quer que o aluno, se ele não tem isso naturalmente, porque essas coisas, vale a gente falar, né? Muitas dessas coisas se desenvolvem em criança, a gente vai desenvolvendo isso ao longo da vida. Então, obviamente, dentro de uma sala de aula, a gente vai ter pessoas que já chegam com um bom nível disso e outras pessoas que não têm, mas a gente pode enxertar dentro da maneira como a gente desenha o curso e da maneira como a gente dialoga com os alunos, a gente pode aumentar essa autoeficácia dos alunos, ou seja, essa crença de que eles podem fazer aquilo, de que eles vão chegar a ter domínio, né, do que eles precisam ter domínio.
E essa autoeficácia, então, ela influencia o esforço que os alunos vão colocar, porque na hora que você sente que você é incapaz e que você não vai alcançar alguma coisa, fica muito difícil você persistir, fica muito difícil você enfrentar um desafio ou uma tarefa que você não conhece, né? O seu nível de ansiedade, o seu nível de... a sua predisposição a acertar é muito baixo, tá? Então, um baixo nível de autoeficácia, ele gera falta de motivação. Ele é um grande gerador de falta de motivação. Claro, excesso de autoeficácia muitas vezes não é bom, porque o excesso disso gera com que você entre de sapato alto, é uma confiança excessiva, e aí você não está nem aberto a ver onde, por exemplo, você ainda precisa melhorar, o que você precisa aprender. Você não está aberto nem a ter uma modificação de comportamento, de conhecimento ou de habilidade. O locus de controle é a crença que o indivíduo tem sobre o que determina o seu sucesso e fracasso. Agora, não é sobre se ele vai ser capaz ou não, é como ele olha, quando ele tem um fracasso ou quando ele tem um sucesso, o que ela ou ele dizem que foi a razão daquele fracasso ou daquele sucesso. Uma pessoa que tem um locus de controle interno é uma pessoa que ela olha para si mesma, né? E diz, tem isso, isso. Gente, quando eu falo isso, eu não estou falando de culpa, tá? Muito cuidado, porque nós todos, criados cristãos, carregamos essa culpa. Aqui não é culpa, é você olhar de uma maneira racional e ver que existem coisas que estavam no seu controle interno e que estão associadas a esse resultado final, tá? Uma pessoa que tem o locus de controle externo, ela acredita que foi sorte, que foi azar, que foi algo que aconteceu no ambiente externo, que causou aquilo. E, obviamente, nós todos temos um pouquinho de cada um, né? De repente, em algum momento, você tem um locus de controle mais interno. Agora, a gente pode notar essas coisas na gente mesma. Aliás, eu recomendo como uma tarefa, na verdade, não é uma tarefa que começa e termina, mas como uma atividade que é muito útil com os alunos, é a gente olhar para essas coisas e fazer uma reflexão pessoal da gente como aluno. Agora que vocês estão nesse curso, olhem todas as coisas que vocês vão fazendo durante o curso e o que você percebe, né, dentro da sua postura emocional em relação a uma atividade, se você, a que nível que está a sua autoeficácia, né? E você pode, inclusive, olhar para o que está acontecendo no curso, para a dinâmica do curso e ver, poxa, a Denise ter falado isso naquele momento, daquela minha atividade, poxa, isso eu vi que afetou a minha maneira de me motivar para fazer alguma coisa e de eu sentir que eu sou capaz. E aí é um grande aprendizado quando a gente tem, quando a gente se coloca no lugar do aluno. Fazer um curso online é um elemento essencial para aprender a ensinar online. Façam muitos, de todos os tipos, a melhor maneira de aprender. Ok, então locus... Aí eu queria só comentar, antes de eu passar para o próximo slide, toda essa teoria ligada à motivação, autoeficácia, locus de controle, tudo isso, muitas dessas coisas da motivação vem desse cara, o Bandura, tá? Eu peguei essa figura aqui de uma outra pessoa, mas que na verdade ela colocou tudo junto. Vocês procuram, ele é um psicólogo, que tem muitas publicações nessa área de motivação relacionada à aprendizagem. Tá? E aí ele trabalha muito esse conceito da autoeficácia. Aí eu botei para vocês porque eu achei esse slide, ele meio que junta todos os elementos, né? Ele dá o conceito da autoeficácia, de que é o que você acredita em você mesmo, que você é capaz de você realizar certas coisas e alcançar determinadas metas. E a autoeficácia é crucial para a motivação, por quê? Porque permite a que o aluno
esteja mais apto a tomar iniciativa, a se esforçar um pouco mais, a notar que ele pode fazer um pouco mais para alcançar alguma coisa, né? Então, quando ele tem mais autoeficácia, ele é mais capaz de persistir, de enfrentar desafios. E aí, essa autoeficácia, ela depende de sucessos, né? A gente falou da importância de pôr dentro do curso alguns momentos onde o sucesso é garantido. É também porque a autoeficácia na nossa vida vai sendo construída também por essas experiências bem-sucedidas, tá? E depois, nessa figura, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, quais são os fatores sociais, e aí tem a nossa presença como professores dentro dos cursos, que a gente influencia a autoeficácia dos alunos. Por exemplo, através de palavras de encorajamento, né? Através de modelos de sucesso, tudo isso influencia o aumento da autoeficácia nos alunos. Vocês já devem, eu estou meio que me adiantando, mas vocês já devem sempre lembrar, né, da regra que a gente às vezes tem de dar retroalimentação num trabalho de um aluno. Eu sempre digo que é a regra do sanduíche. Vocês conhecem a regra do sanduíche, né? Você bota um pãozinho bem fofinho, fala palavras bem boazinhas logo no início, aí no meio você bota uma crítica, depois você vem com outro pãozinho bem fofinho e termina tudo que você vai dizer com algo bem positivo. Aí fica tudo aquilo assim, né? Com aquele envoltório assim, macio. E a crítica está lá. O que tem que melhorar, e o que tem que melhorar ainda tem isso, né? Que é outra coisa. O que tem que melhorar não é o que está ruim, é uma oportunidade de avançar, é uma oportunidade de melhorar, né? Muito cuidado com as palavras escritas, especialmente, que a palavra escrita tem muito mais força que a palavra falada, né? Estela, Diga. eu não consegui não comentar sobre um colega que usou essa regra do sanduíche, né? E era no caso de uns estrangeiros que estavam numa determinada empresa. E o que aconteceu é que tinha um estrangeiro que não tomava banho de jeito nenhum. E aquilo estava incomodando terrivelmente as pessoas. Então, ele tinha várias coisas a comentar, ele fez exatamente essa lista, pediu para que todos não fizessem comentário nem antes, nem durante, nem depois, e elencou os pontos no meio lá, todos devem tomar banho todos os dias, etc. Mas, não tinha nada, mas isso, o tomar banho não tinha nada a ver com nenhuma outra coisa, né? Do assunto. Tinha. Não, eram orientações que eles estavam se acostumando com o ambiente da empresa, eram todos estrangeiros, entendeu? E o banho estava lá no meio do caminho. Lá no meio do caminho. Mas, enfim, é uma boa maneira, e às vezes o que você precisa botar no início e no final são apenas algumas palavras, né, que amaciam, né, a crítica. Me parece que aí tem uma discussão sobre o que é eficácia e o que é obter sucesso. Eu estou falando aqui não é de um comportamento eficaz, né? A autoeficácia é, na verdade, uma crença sobre a sua própria pessoa ser capaz de completar uma tarefa. Vamos pensar agora numa situação de aprendizado. Digamos que você tem um projeto grande para fazer no seu curso de, sei lá, de química, né? E você se sente, quando você encara esse projeto, você aí tem um nível de autoeficácia que é o quanto você acredita que você vai ser capaz de enfrentar o desafio daquele projeto. O sucesso é completar o projeto, é terminar, é aprender. O sucesso aí vai depender, em geral, está associado a alcançar algum objetivo. E no caso da aprendizagem, é alcançar um objetivo de aprendizagem. Então, é nesse contorno que eu tô falando. Agora, o interessante, por que a gente está falando de autoeficácia e de locus de controle interno? Porque as pesquisas mostram isso, tem uma série de estudos
que medem através de entrevistas, entrevista com alunos e depois ver o aluno no final do curso, uma série de pesquisas que demonstram que o maior indicador de êxito num modelo de educação à distância, aí eu estou falando em cursos que são totalmente à distância, onde ninguém se encontra, né? Se eu quiser, por exemplo, começar um curso e quero saber qual é a probabilidade desse conjunto de alunos chegar ao final, terminar, ficar no curso, né, primeiro, e terminar o curso bem. A melhor maneira de prever isso é eu fazer um questionário onde eu vou medir autoeficácia e esse locus de controle interno. Aqueles que têm autoeficácia acadêmica forte e locus de controle interno, em termos de probabilísticos, são a melhor maneira de prever. Então, muitas vezes, existem ferramentas que várias universidades hoje usam que não são exatamente ligadas à autoeficácia ao locus de controle, elas, na verdade, são ferramentas mais abrangentes, que elas falam do seu nível de preparação para fazer um curso totalmente online, mas, na verdade, se você vai lá naquele questionário, várias perguntas que estão nesse questionário estão associadas a medir a sua autoeficácia acadêmica e o seu locus de controle interno. E com esse questionário, você pode, por exemplo, dependendo do resultado, construir elementos dentro do curso que ajudam as pessoas a aumentar, por exemplo, essa autoeficácia. Dar uma orientação, dar algumas atividades antes de começar o curso, para que as pessoas estejam no melhor nível, né? E tenham chance de terminar o curso bem. Ok, se tiver perguntas, Rodrigo, você me para. Tem aí, Ângelo. O Ângelo está falando assim, me parece que aí tem uma discussão sobre o que é eficácia e o que é obter sucesso. Isso eu já li. E aí ele diz, mas se não alcançamos os objetivos, tem uma lição aprendida. Sim, correto. É claro que isso é um muito bom ponto, ou seja, claro que, e aí é uma conversa longa também que a gente pode ter, que o fracasso tem milhões de lições aprendidas, tá? Mas num processo de aprendizado, e é isso aí que a gente está discutindo agora, dependendo de como esse fracasso tem um impacto no seu progresso, o fracasso pode influenciar a sua motivação, por exemplo, para continuar, né? Então, por exemplo, eu dou um exemplo muito grande no mestrado que eu ensinei muitos anos, que era totalmente online, 12 cursos, todos eles online. O que acontecia? Um aluno que não conseguia, digamos, rapidamente, e rapidamente eu digo aí, num tempo, a gente está falando de alunos que têm família, têm trabalho, então eles não estão fazendo várias cadeiras por semestre nem nada. Mas digamos que ele está fazendo 1 ou 2 cadeiras por semestre. Se ele não consegue avançar rapidamente, ou terminando bem as cadeiras, ou, por exemplo, ele tem que trancar a cadeira por causa de um motivo externo, por exemplo, o aluno que começa a ter essas dificuldades logo no início, esse vai ser o aluno com maior probabilidade de, por exemplo, não terminar um programa, tá? Então, por isso é que essas coisas que a gente está falando não só serve para dentro de um curso, mas serve também quando a gente está pensando num programa, né, que inclui muitas etapas. Você criar sucessos no início que possam ajudar a pessoa se sentir que vale a pena, que pode persistir, que pode continuar. Ou então, outro elemento é a gente criar intervenções logo no início para evitar que essa possibilidade, essa autoeficácia se diminua, né? E a pessoa desista. Então, tudo isso são coisas que, como professor ou como instituição, a gente pode criar intervenções para que essas coisas não aconteçam. Tá? Nesse sentido, Estela, o Ariosvaldo está
O Eliasval estava falando, aplicar um questionário logo no início do curso para sentir a expectativa ou condições do aluno seria interessante para afinar e ajustar alguma coisa no curso? Totalmente, totalmente. Eu sugiro, se você quiser, depois eu posso passar. Existem uns questionários enfocados em preparação para a educação online, tá? Não são questionários enfocados numa área de conteúdo. Você até pode fazer também, incluir aí perguntas para uma área de conteúdo específica. Mas existem questionários que a gente chama de readiness, readiness para aprender online, tá? São questionários longos que os professores e a instituição podem usar para poxa, a minha audiência é assim, eu vou ter que inserir algumas coisas aqui, ou eu vou precisar, por exemplo, de um apoio maior, ter um acompanhamento mais assim, mais personalizado, mais assim que a gente fala em inglês, hand-holding, né? De estar dando a mão assim para atravessar a rua, né? Ter um pouco isso para poder que as pessoas não caiam numa situação de falta de motivação. Então, vamos falar exatamente, agora, os próximos slides são exatamente um resumo dessas estratégias para aumentar a autoeficácia. Uma, a gente já falou, eu vi que o José Porfírio está perguntando sobre os questionários. Eu vou só botar aqui, que depois você pode fazer um Google, eu conheço em inglês, tá? Chama-se Readiness for Online Learning. Vou botar aqui, que aí vocês depois podem procurar, tá? Mas depois eu posso até tentar mandar, porque eu tenho alguns guardados no meu Deagle, né? Você sabe, Rodrigo, meu Deagle. Sim. Tem, é o meu baú. É o baú de baú de guloseimas. Então, primeira estratégia, a gente já falou bem dela, incorporar sucesso, né? Atividades iniciais do curso que criam oportunidades de sucesso. Por exemplo, esse curso já teve um fórum de apresentação, ou um fórum onde as pessoas podem estar falando das suas experiências. Imagina pessoas que, por exemplo, nunca fizeram um curso online, nenhum, que não tem nenhuma experiência, a pessoa já está meio assim, só de navegar a plataforma. Então, ter uma atividade muito fácil, que é fácil de encontrar, tudo isso vai ajudando a amaciar, né, todo o processo. Já falamos de controlar o conteúdo. Controlar o conteúdo pode acontecer de várias maneiras, né? A gente pode limitar o conteúdo, a gente pode categorizar conteúdo, por exemplo, a gente diz, olha, isso aqui é essencial e isso aqui é só se você quiser avançar um pouco mais. A gente pode, na verdade, apresentar o conteúdo de maneira muito bem lenta, para que as pessoas não vejam tudo e se sintam, meu Deus do céu. Dou um exemplo para vocês. A gente tem uns cursos massivos que a gente roda no banco, que tem 800 pessoas, 700 pessoas. O que a gente faz para as pessoas não ficarem assim, sufocadas com o número de mensagens das outras? A gente coloca elas em grupos de 50. Então, elas nunca veem que tem 800 pessoas naquele curso, porque senão dá um negócio, meu Deus do céu, vou ter que ler aqui o que mais, não sei, centenas de pessoas disseram. Isso é uma maneira, eu não estou falando de conteúdo, mas é uma maneira de reduzir o choque, né, a tsunami. Mas é conteúdo de fórum também, né, Estela? Conteúdo de fórum também, conteúdo de qualquer maneira. Por exemplo, se você está construindo, para aqueles que fazem cursos para corporações, onde você está criando um SCORM aí, que é tudo, o que você vai mostrar na tela, super importante, controlar o que vai aparecer na tela, né, de uma vez só, deixa aquilo aparecer em partes. Depois, dar instruções detalhadas, mas até o detalhamento das instruções tem que tomar cuidado, porque às vezes instrução demais gera essa sensação de que, ai meu Deus do céu, não vou conseguir. Fizemos isso nesse curso também, né? O recurso a gente colocou numa coisa pequena para visualmente não ter uma tela gigantesca. Exatamente, né? Exatamente. Então tem aí muito ótimo isso, tem um elemento até visual, né, em relação ao excesso de informação. Outras estratégias para melhorar a autoeficácia, a persuasão verbal. Aí entra, não é um elemento, bom, mentira. É um elemento que pode estar
no design do curso, sim. Por quê? Muitas vezes, quando a gente não fez curso online, a gente está acostumado a gente estar em sala de aula onde a gente entrega, por exemplo, uma folha de papel que tem as instruções, né? A gente está acostumado em que o nosso diálogo é mediador de uma atividade, né? Quando a gente está online, a mediação tem que ser explícita e feita. Então, isso tem que ter muito cuidado na hora que a gente vai escrever as instruções, como a gente fala com o aluno. A gente pode ter uma persuasão de encorajamento antes mesmo de começar. Um tom positivo, um tom mais personalizado, um tom que dá ânimo. Tudo isso pode fazer parte do nosso design, tá? Outras coisas, criar oportunidades para que exista encorajamento entre os colegas. Você faz situações onde você pede isso, né? Que as pessoas entre si deem encorajamento umas às outras. Olha, você vai encontrar o que você gostou mais do trabalho do fulano, né? E isso aí é quase que criando uma situação onde promove essa persuasão verbal. Além do seu próprio encorajamento, aquele exemplo que a gente estava dando com a Denise, quando você dá a sua retroalimentação, você aí coloca um encorajamento que eu acho assim, super importante para aqueles professores que têm um contato mais duradouro com os alunos. Quando você tem pouco contato, é mais difícil. É você notar a melhora, né? De um trabalho para outro, você ser capaz de dizer, poxa, fulano, eu percebi que a sua escrita melhorou muito. Poxa, você conseguiu daquele trabalho para esse ser muito mais objetivo. Ou você usou um esquema visual. Por exemplo, aquele aluno que te surpreende quando você pediu para ele ou ela fazer alguma coisa e que ele devolve para você algo que ele foi muito mais além do que esperava. Tudo isso são ótimos momentos para a gente usar de encorajamento e lembrar que esse encorajamento ele não tem uma influência pontual, ele tem uma influência que perdura. Isso serve não só para curso, né? Isso serve para o nosso local de trabalho, com nossos colegas, com quem trabalha com a gente nas equipes, etc. Notar, né, o que está bem feito. Num fórum, por exemplo, fazer uma referência a fulana disse isso, e isso é tão importante, e tal, tal, tal. Todas são oportunidades de encorajamento. Um outro elemento e uma estratégia importante autoeficácia é dar esse feedback contínuo. Por isso aí entra dois elementos. Entra o elemento do design do curso, que é você criar momentos dentro do curso que te permitem dar retroalimentação, isso depende do design, e você usar desses momentos para dar essa retroalimentação. E dar retroalimentação é importante também, dar logo no início, né? Não esperar. Isso era uma das coisas que a gente falava muito com os professores no mestrado, porque no mestrado as pessoas tinham tarefas, projetos grandes, coisas, e não tinham coisas pequenas, sabe? Para ter uma retroalimentação logo no início, porque você entende muito das expectativas quando você recebe esse feedback no início. Outra coisa é que o feedback esteja escrito de tal maneira que você tenha ações muito precisas. Olha, não é assim, falar uma coisa genérica, né? A sua crítica é uma coisa tão genérica que a pessoa não sabe nem o que ela tem que fazer para melhorar. Não, quando você quer ver que tem uma oportunidade de melhora, você diz, olha, eu acho que aqui você deve procurar olhar mais profundamente numa literatura e usar uma citação, sabe? Uma coisa mais específica para que quando você identifica que aquele ponto, aquela habilidade que precisa ser desenvolvida. Tudo isso vai aumentando essa sensação de, poxa, eu agora, a autoeficácia não é só que eu vou conseguir fazer as coisas sem fazer esforço. Eu tenho os instrumentos, né? Eu entendo esse processo de aprendizagem e, por isso, eu vou conseguir enfrentar esses desafios. Eu vou conseguir enfrentar uma complexidade maior de temas, né, etc. Bom, depois, outras duas. Monitorar, se possível, os alunos que você pode notar que tem um locus de controle externo. Isso, às vezes, vem de comentários, etc. E
aí, através de diálogo, você pode reagir a esses comentários favorecendo um controle interno. Por quê? Porque se você não tem um locus de controle interno, você não consegue acreditar que existe alguma coisa dentro de você que possa alterar a sua trajetória, né? E é preciso, e isso é autoeficácia. Eu posso alcançar isso porque eu tenho os meios, né? Depois, o outro é monitorar o desempenho, né? Para entender qual é a dinâmica, o que está acontecendo, ver se existe aí alguma situação que precisa haver uma intervenção para motivar essa pessoa e ver como motivar essa pessoa. Uma das situações boas nesses lugares onde é uma relação agora de professor com cada aluno, é na hora que a gente vai intervir, não é a gente ficar só falando, vamos, fulano, você pode, não, assim, genérico, não. É você, por exemplo, criar plano. Olha, você, nas próximas 2 semanas, você vai fazer isso, 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 para você, por exemplo, alcançar onde você deveria estar, por exemplo. E ter ações bem definidas e que você, então, como professor, pode acompanhar. Pode dar um exemplo de como reagir para favorecer o controle interno do aluno? Aí eu diria que você tem que buscar no aluno o que é que está ao controle dele ou dela na situação. Olha, talvez você nessa situação, o que você poderia fazer é começar um pouquinho mais cedo, né? Ou você pode, olha, fazer isso aqui, tá? E checar algumas coisas. Eu acho que se você fizer isso, você vai conseguir. Então, essas maneiras são algumas maneiras de dar uma volta, né? Se você nota que a pessoa está dizendo que, ai, poxa, eu realmente nunca vou conseguir isso, porque eu não sou tão inteligente quanto os meus colegas, algo, sei lá, algo assim bem na cara, né? E aí você, por exemplo, num momento desses, você pode dizer, não, fulano, eu, por exemplo, noto que você fez isso bem, e, portanto, eu acho que se você botar o seu concentrar nesse ponto, ou seja, você tá dando um encorajamento e identificando uma qualidade uma característica que essa pessoa tem e conectando com o controle que ela tem do que ela pode fazer para sair dessa situação que não é o externo que está determinando o seu destino, né? Nós não estamos falando aqui de coisas esotéricas, né? Estamos falando de uma situação de aprendizagem, né? Mas o que eu acho importante dessas coisas é estar consciente que os alunos vêm com muitas dessas coisas já em determinados diferentes níveis por conta das suas experiências, inclusive experiências de aprendizagem. Todo mundo, eu tenho certeza que se a gente teve uma experiência de aprendizagem ruim, onde a gente sentia que a gente era incapaz, alguma coisa assim, a gente lembra. Especialmente se a gente é jovem e a gente estava construindo a nossa autoeficácia, né? Então, é muito importante a gente ser, na nossa presença como professores, a gente ser um influenciador de, não necessariamente reverter essas situações, mas que a gente contribui numa outra direção, né? Bom, e aí eu vou terminar o meu último tópico aqui em relação à motivação. É uma coisa que é tão fácil de fazer que às vezes a gente se esquece, que é comunicar de maneira muito autêntica o nosso gosto pelo aquilo que a gente está ensinando, né? A gente às vezes não sabe, mas a gente tem muito. E na hora da comunicação online, às vezes quando a gente está acostumado a fazer isso em sala de aula, falando, etc., mas quando a gente entra num ambiente onde a gente vai fazer muita comunicação escrita, isso não sai. Mas a gente deve lembrar que a gente comunicar o nosso próprio gosto, a nossa própria experiência, conectar
esse gosto com coisas relevantes. E esse gosto pode ser totalmente do prazer, mas pode ser, por exemplo, o gosto que você tem para uma área sua, porque ela tem um impacto importante. E você relembra isso, né, aos alunos. Então, não esquecer isso, que isso tem um efeito muito positivo, tá? Eu acho que era isso que eu tinha. Deixa eu ver que eu não me lembro mais. Ah, sim. Isso. Essa aqui é a última. E aí, já que a gente está falando de retroalimentação, vamos agora fazer uma prática. Feedback, retroalimentação é muito bom. Então, primeiro, se esse conteúdo foi útil para você ou não. E se você tivesse que, de tudo que você ouviu até agora, construir uma mensagem ou uma frase que você vai levar para você, que você quer levar para você como importante dessa aula, eu sugiro que vocês compartam agora no chat por duas coisas. Primeiro, que quando a gente escreve uma coisa, ela tem muita força para a gente mesmo, né? É quase como um compromisso. E a outro é que ouvir os colegas vai ser super interessante. Então, eu convido vocês, dou aí uns minutos para quem quiser, óbvio, não é obrigado. Não gosto de nada obrigado. Vocês compartilhem aí se o conteúdo foi interessante e o que vocês levam de mais importante da aula de hoje. E aí eu terminei. E aí abro também para perguntas. Quem quiser escrever perguntas, estou aberta para outras perguntas. Denise, você quer adicionar alguma coisa antes da gente se despedir? Gente, o que aconteceu? Será que eu fui desconectada? Não, eu estou te escutando. Ah, eu tô te não escutando. estou ouvindo a Denise. Então a Denise saiu. Não, a Denise está aqui, mas deixa eu ajudar a ligar o microfone dela. Ah, tá bom. Poxa, por um minuto eu achei, nossa. Agora foi. Ah, eu falei, meu Deus, eu saí da aula e não sei. Não, mas tá ok. Eu acho que está tudo muito claro. Acho que as pessoas vão todas se conectar com essas já temos algumas frases, frases chegando. Aí, que interessante, estou gostando de ver. Ai, gostei disso, anatomia da motivação. Gostei, eu vou agora usar a anatomia, gostei dessa expressão. Anatomia da motivação. Sim, encorajamento. E, Rafael, é tão interessante que esse encorajamento, sabe? Tem 1000 oportunidades de encorajamento. Às vezes a gente nem sabe, nem nota que elas estão ali na nossa frente. Mas elas existem em muitos lugares na interação com os alunos. Excelente. Acho que está ótimo. Já passamos a nossa hora. A gente pode guardar até esse chat. Tem como a gente salvar só o chat? Eu salvo e coloco lá na página da sessão síncrona, pode ser? Só esse pedacinho, seria bonito. Tá, beleza. Né? Eu salvo e coloco lá. Excelente. Só esse pedaço a gente guarda, que são frases boas. Inclusive, eu sugiro a vocês que as suas próprias frases, algo até que a gente fez na aula de ontem com outro grupo, as suas próprias frases vocês copiem para vocês mesmos, sabe? Que sirvam assim como, por exemplo, eu gostaria de encorajar mais. Aí você escreve ela e guarda e deixa assim, porque esses elementos que a gente pode se lembrar
de coisas que a gente quer fazer são muito úteis no dia a dia, né? Eu acho super útil. Seria coisa assim. Um comentário que me ocorre agora, que eu tenho acompanhado esse tipo de coisa, né? Porque tem a ver com a internet das coisas. Tem o caso lá da Universidade do Arizona, alguns anos atrás, que aí tem uma questão de privacidade, tem uma discussão em relação a isso, mas eles estavam usando cartões que são dados para os alunos, e os alunos, eles rastreiam toda a movimentação dos alunos no campus, se entrou no hall, se entrou no dormitório, na biblioteca, no refeitório, etc., e, inclusive, o que eles compram. São mais de 600 identificações. O negócio é um pouco pesado. Mas identifica a pessoa ou isso é só usado como agregado? Não, ao contrário, identifica. E eles tinham feito uma base de dados. Quando eu li, depois eu não consegui ter mais informação sobre isso. Mas quando eu li, eles já tinham uma inteligência artificial por trás que detetava quem eram os potenciais dropouts, né? Aqueles que iam, sair. Acho que era 79% que eles já achavam que iam acertar. Isso. Pelos hábitos. Mas aí também é invasivo esse troço, né? Bastante invasivo. E eu não consegui ver notícia depois. Eu sei que eles estão usando rastreamento para estádio, para estacionamento, mas aí não é em relação ao aluno, é outro tipo de coisa. Pedro brinca aqui, Black Mirror. Exatamente, Black Mirror. E o Porfiro escreveu aqui, é possível motivar professores que reprovam turmas inteiras? Olha, isso é um comentário tão interessante, né? Eu acho, isso aqui é uma crença que eu tenho há muito tempo, que eu acho que professor que tem essa coisa de ser mal, eu tenho a impressão que são pessoas que, como alunos, já tinham várias questões. Ou foram pessoas que foram péssimos alunos, ou alguma questão aí onde aí a gente na verdade é uma outra conversa, né? Porque eu acho que o lugar do professor é um lugar que muitas vezes pode ter tem uma coisa de poder, né? Tem uma relação de poder. E essa relação de poder mexe com as pessoas, né? E eu acho que professor assim, professor que diz que nunca vou. Eu me lembro disso. Imagina eu dar 10, não existe 10. Falei, bom, se não existe 10 é porque eu ensino muito mal. Na verdade, o desejo de um professor eu ensino tão bem que todos os meus alunos conseguiram ter 100. Não é isso? Eu não consigo ter nenhum outro objetivo. Mas eu acho que aí, nessa história, entra a hora que esses professores com essa atitude interferem com a motivação das pessoas, com certeza, né? Com certeza. Mas é bom lembrar de pensar para interferir de uma outra forma. Você não deve lembrar o nosso professor de Física 4? Eu estava uma semana para entregar, para ter prova, não tinha mais nenhuma prova para gente. Eu cheguei com uma pessoa para tirar dúvida, a pessoa tinha dúvida para tirar, eu não tinha. Ele perguntou se eu não tem dúvida, eu falei, não, eu não comecei a estudar ainda. Ele falou na minha cara, você não vai conseguir. E eu me lembro até hoje que eu tive 94 naquela prova, eu não tive essas notas altas, eu fiquei com uma raiva dele, e aquilo reverteu positivo. Mas isso aí é uma situação interessante. Isso explica que você provavelmente era uma pessoa já com alta eficácia e que esse desafio foi, na verdade, algo que você diz, não, eu vou... E tinha um locus de controle. Tinha um locus interno maravilhoso também. Que eu posso virar esse barco, né? E ultrapassar isso. Então, isso foi um ótimo exemplo. Até porque eu lembro da nota até hoje, né? É aquela como diz uma pessoa que eu conheço, são os calos da alma, né? Isso, exatamente. Bom, gente, gente, deixa eu perguntar só ao Antônio Roberto, porque parece que ele levantou a mão. Você quer falar, Antônio? Eu não tinha visto, desculpa.
Pode abrir o microfone, Antônio. Quer falar? Pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite. Na realidade, a gente queria... Que isso? Assim, o conteúdo dessa aula foi útil para você? Realmente, para mim, foi muito útil. Sempre que você participa de uma aula, você tem um novo aprendizado sobre aquilo que você tinha pouco conhecimento ou nada conhecia. Então, para mim, foi muito útil. A mensagem importante que você leva dessa aula é que a gente, cada dia mais, eu como já estudo bastante no sistema online, né? Uhum. Tenho, inclusive, dois cursos universitários feitos online, tem um presencial, tem duas pós-graduação presencial e umas 3 online, e agora eu estou fazendo outro curso online. Então, assim, a mensagem importante dessa aula é que preciso, cada dia mais, aprender muito mais, que, a partir desse momento, estou descobrindo que tem novas formas e diferente do meu pensamento e daquilo que está proposto a ser ensinado ou repassado às outras pessoas. Excelente. E eu tiraria uma parte do que você falou aí, faria um eco dessa parte, que é essa aprendizagem para a vida toda, contínua. Né? Contínua. Inclusive, eu acho que uma das coisas mais interessantes de ensinar, eu acho que eu gosto das minhas oportunidades que eu tenho de ensinar, que cada vez que qualquer curso que eu participe, mesmo que um pouquinho, eu aprendo muito com o processo de ensinar e com o que eu recebo, né, dos alunos. Então, é uma troca maravilhosa. E o online tem muito isso, porque é uma coisa bem continuada, né? Se você tem uma boa experiência online, pode ser uma troca bastante aprofundada, né, entre alunos e professores. Sim, inclusive, vamos supor, nesse momento, hoje mesmo eu participei da AgroLab Amazônia, que é a feira de agronegócio da Amazônia que está acontecendo em Rondônia, e ela é no novo formato, totalmente online. E eu achei, assim, de suma importância e muito interativo para a gente participar da feira. Então, assim, são novidades que vão surgir, que provavelmente no futuro nós vamos estar mais alinhados. Não que nós vamos deixar de fazer o sistema tradicional, mas vamos estar mais alinhados ao sistema mais novo, EAD, online, cursos semipresenciais. Vai ser muito interessante o que vai sair depois de tudo isso, né? Pessoas que nunca usaram tecnologia para algumas coisas, mesmo quando elas voltem a ter os seus espaços presenciais e tudo, isso não vai ter passado em branco, né? As pessoas vão, na verdade, com a sua criatividade, agora criar modelos que vão mesclar presencial com tecnologia, etc. Isso que é o bonito disso tudo, é que uma crise dessa, que é uma crise, né? Um desafio tão grande, possa, com a ingenuidade das pessoas, avançar as pessoas a fazerem coisas de uma maneira que por exemplo, alcance muito mais gente do que alcançava antes por conta da tecnologia, né? Excelente. Ok. Gente, muito obrigada. Eu encontro com vocês lá semana que vem, tá bom? Um abraço. Eu que agradeço, boa noite, obrigado por participar da aula sua.